Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e na lição passada dessa nossa série sobre blockchain, eu trouxe para você um conceito muito importante que é o de mineração. Nessa lição, nós vamos entrar numa abordagem um pouco mais prática da mineração, que é a prova de trabalho, um elemento importantíssimo da blockchain, pelo menos da do Bitcoin. Então, se você se interessa por esse assunto, já deixa seu like aí para valorizar o meu trabalho, se inscreve no canal para não perder nenhuma lição dessa série e bora para a lição. Nesse site aqui, a gente viu, né, como é que funciona a questão de hash, como é que funciona um bloco, certo? E quando a gente entrou no bloco, eu falei para vocês ignorarem o nonce por enquanto, né? E a gente ignorou também a parte de mineração por enquanto, né? Porque a gente se pegou mais a questão de que cada bloco ia ter alguns campos e eu ia ter um hash, que é a assinatura digital gerada a partir dos campos do bloco. Depois a gente viu aqui na blockchain, né, que os blocos, cada um referencia o bloco anterior. Show. Mas o que é, afinal, então, esse nonce e essa história de mineração? O que acontece de fato? A mineração, ela tem que ser um processo custoso. Tá? Ela tem que consumir recursos computacionais que façam com que, né, não seja instantâneo ficar gerando blocos, para que a emissão da moeda seja controlada. Certo? Então, no caso do Bitcoin, né, que é uma moeda digital, a emissão precisa ser controlada. Porque se a emissão não for controlada, o que acontece? Acontece o que está acontecendo aqui no Brasil, né? Inflação alta. Né? Já foi pior já, mas tá alta. Né? Então, como é que eles pensaram em controlar, né, eles pensaram em controlar a emissão desenfreada? Através de uma prova de trabalho. Né? Teria que gerar trabalho computacional a emissão de uma moeda. E aí, o próprio hash, ele gera um trabalho computacional, certo? Ele gera. Só que com as máquinas que a gente tem hoje, né, lá em 2009, quando o Bitcoin foi criado, isso já era uma realidade, gerar um hash também não é nada assim absurdamente difícil, certo? Os algoritmos de hashing, aí, como o SHA-256, conseguem ser seguros e rápidos ao mesmo tempo. Então, como é que ia se criar uma prova de trabalho criptográfica que não apenas reduzisse ali a velocidade com que a moeda fosse emitida, mas que a gente pudesse controlar esta velocidade. Atenção a esse conceito. Eu poder controlar a velocidade de emissão. Por quê? Porque uma coisa é eu ter o Luiz aqui minerando, outra coisa é eu ter 10 pessoas minerando, outra coisa é ter 1 milhão de pessoas minerando. A rede, ela tinha que, de alguma forma, se adaptar à quantidade de mineradores com uma complexidade crescente para que não se tornasse, numa quantidade grande de máquinas, muito fácil minerar. Então não basta ser difícil para uma máquina, tem que ser difícil para infinitas máquinas também. E aí eles chegaram na ideia, né, de prova de trabalho baseada em dificuldade de geração de hash, né, dificuldade de cálculo de assinatura digital, certo? Como é que é esta dificuldade? Imagine que, para este dado bloco, certo? Eu tenho as informações do número do bloco, dos dados, vou botar aqui, por exemplo, from A to B, amount 1. Um exemplo bobo. Tá? E tem bem mais informação o bloco do Bitcoin. Mas imagina essa informação aqui, uma transação de A para B, quantidade 1, bloco de número 1. Gerar o hash foi instantâneo, certo? Eu digitei aqui, ó, 1, ele já gerou o hash aqui embaixo. Não demora nem um segundo. Só que reparem que esse bloco aqui ele ficou rosado porque ele é um bloco inválido. Por que ele é um bloco inválido? Porque o hash ele tem que respeitar o algoritmo de prova de trabalho desta blockchain aqui. E a prova de trabalho proposta no algoritmo da blockchain do Bitcoin, ela diz que todo hash, para ele ser considerado válido, ele não pode simplesmente ser um hash em cima dos dados do bloco. Ele tem que ser um hash em cima dos dados do bloco que seja menor do que um número específico, do que um hash específico. Tá? De uma maneira mais simples de explicar, ele tem que ter um número específico de zeros à esquerda. Então, por exemplo, aqui, se vocês olharem esse meu hash, ele não tem nenhum zero à esquerda. Por isso que esse bloco como um todo, apesar do hash
ser válido para esses dados, ele não é válido para o bloco, porque ele não tem zeros à esquerda. E aí, com essa restrição de ter zeros à esquerda, quando o hash é gerado, ele é validado pelo blockchain e é visto. Né? Esse hash, beleza, ele foi gerado corretamente, mas ele tem o número de zeros à esquerda que eu espero? Não. Então ele é descartado. Pode mandar gerar outro. Então a máquina que tentou gerar, certo? Ela perdeu o tempo dela, certo? Perdeu o tempo computacional dela, né? Gastou aquela energia desnecessariamente, porque ela não conseguiu chegar no resultado que a blockchain espera para aceitar aquele novo bloco. Então, se eu clicar aqui em minerar, ele vai procurar, né, o próximo hash que respeita a regra. Aqui na regra atual dessa blockchain aqui do site do Anders Brownworth, é que tem que ter 4 zeros à esquerda. Vocês vão notar que esse hash aqui foi considerado válido, porque ele tem 4 zeros à esquerda. E aí vocês podem ficar pensando, mas Luiz, eu vou ficar gerando hashes completamente aleatórios, mas com base no quê? Se é sempre em cima dos dados iguais. Aí entra a questão do nonce. O que é o nonce? Nonce é uma abreviação para Number Used Once, número usado uma vez. Você também vai encontrar nonce como sendo chamado de Golden Number, número dourado. Qual que é a ideia? Eu tenho o número do bloco, eu tenho os dados do bloco, certo? Mas para chegar num hash que tenha o número de zeros à esquerda aceito pela blockchain atualmente, isso aqui muda, tá? Porque isso aqui regula a complexidade da prova de trabalho, eu adiciono um número a mais no bloco. Então eu tenho um campo nonce para colocar um número somente com o intuito de que a adição deste número gere um hash diferente que atenda à regra da blockchain, certo? Então, na prática, o que um minerador fica fazendo 24 horas por dia, né, milhões de vezes por segundo, talvez até, né, mais do que milhões de vezes por segundo? Ele fica pegando os mesmos dados, número do bloco e etc., e fica trocando este número aqui e gerando o hash até chegar num hash que respeite a complexidade atual da blockchain. Basicamente, é isso o que o minerador faz. Ele consulta a blockchain, tem uma função lá que é getWork, acho que é getWork o nome. Ele consulta a blockchain e diz assim, ó, blockchain, me manda aí transações que estão aguardando serem registradas, certo? Isso a gente chama de mempool. O mempool, ele é um poço de memória, né? Uma piscina de memória. É um lugar em que as transações vão chegando das pessoas. Aí os mineradores pegam essas transações para montar o bloco e ficam trocando esta informação do nonce e gerando o hash até chegar num que dê válido. O primeiro minerador que chegar num hash válido, dada a regra, por exemplo, aqui a regra é 4 zeros à esquerda, certo? Ele avisa a rede, ó, encontrei a solução, a rede valida, né, estando válida, a rede começa a salvar, persistir de fato aquele novo bloco na sua blockchain. E aí começam o que a gente chama de confirmações, certo? Uma confirmação, 2 confirmações, assim por diante, né? E em média, disse que depois de 6 confirmações, né, é praticamente impossível uma transação ser fraudada ou revertida, tá? Então depois que já ficou registrado em 6 nós diferentes, né, no disco, tudo certinho, validado, né, diz-se que é praticamente impossível de fraudar depois disso, tá bom? A partir da primeira confirmação já está valendo já a transação, mas ela ainda corre algum risco, mesmo que minúsculo, de ser fraudada. Tá? Lembrando que para fraudar, né, você teria que minerar blocos também e convencer a rede que a sua versão da blockchain é certa, por aí vai. É algo também nada muito prático. Tá? Então, em linhas gerais, o processo de mineração é isso. Com base no hash, aqui no número de zeros à esquerda do hash, eu controlo a complexidade, né, de minerar o bloco, certo? Lembrando que, se eu tiver numa blockchain de fato, com vários blocos encadeados, um bloco que eu mude os dados, né, eu vou ter que minerar de novo aquele bloco. Só que no momento que eu minero aquele bloco, né, para que a blockchain volte a ser válida, eu vou ter que minerar todos os blocos depois dele também. Certo? Então é um processo aí bem custoso de tentar mudar um bloco passado, porque a blockchain ela realmente não foi criada para ser alterada, né? Ela é criada sempre para ser anexado novos blocos apenas. Bom? Então essa é a teoria da prova de trabalho da mineração.
eu quero trazer para vocês como é que a gente implementa isso no software. Eu espero que você tenha conseguido entender finalmente o que é a prova de trabalho e como é que se ajusta a dificuldade dela. Se você não entendeu alguma coisa, pode deixar nos comentários aqui embaixo, que eu terei o maior prazer em solucionar as suas dúvidas. É importante que você vá só para a próxima lição quando você entender essa questão da prova de trabalho, porque a próxima lição vai ser prática. Nós vamos implementar um algoritmo de mineração / prova de trabalho. Tá preparado? Então, antes de deixar esse vídeo, se você ainda não for inscrito, se inscreve aí. Você já viu vários vídeos aqui no canal, ainda não se inscreveu? Por favor, né? E se inscreva no canal aí para não perder as próximas lições. Até mais!